Glória a Deus. Já teve a oração, já teve o louvor. Agora vem esse pão quentinho. O pastor ele chegou do trabalho, aí na correria. Pra cá, meu pastor, vem aqui para perto já. Jesus. Alguém lembra do pastor aqui? Ali já tem um que lembra. Tem muito tempo que o pastor esteve aqui, já tem muito tempo que o pastor. Foi lá em cima, foi aqui embaixo. Foi aqui mesmo? Foi. E já estive na igreja do pastor, né? Já fui lá, já preguei lá na igreja lá do pastor. É uma bênção do Senhor. Aqui a gente sempre tem aquela amizade, né? De eu vou lá, ele vem aqui, é assim. O reino de Deus é assim. Assim é o reino de Deus. Agora mesmo eu já convidei para sábado, né? Sábado a sopa ia ser dessa. Mas aí eu vou levar 2 irmãos, mais um irmão aqui, botar na Kombi. Lá ele vai pegar mais 3, né? E a gente vai para a rua fazer a obra do Senhor. Saindo daqui sábado cedo, precisa sair tarde, 5h30, 6 horas, e depois está retornando depois de fazer a obra do Senhor. Marcar os outros dias, tirar um dia de terça-feira, um dia que não tem culto aqui também, para a gente estar fazendo a obra do Senhor. Aí é o reino do Senhor. Deus se agrada por isso, muito importante. Vamos estar orando pelo pastor em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dá seu filho aqui, meu Deus, para trazer a tua palavra. Que a palavra do Senhor, meu Deus, venha edificar a tua igreja, meu Deus, o teu povo, meu Deus. Meu Deus, que o Espírito Santo ele venha bailar sobre a igreja, meu Deus, trabalhando em cada coração. Se tiver um coração, meu Deus, de pedra, que ele seja transformado em um coração de carne, reconhecendo o Senhor como o único Salvador, o eterno Pai, o Rei da Glória, o Leão da tribo de Judá, o médico dos médicos, cirurgião do cirurgião, meu Deus. Enfermeiros e enfermeiras. Meu Deus, trabalha na vida, meu Deus. Trabalha, meu Deus. Que a palavra é do Senhor, meu Deus. Que a palavra do Senhor venha edificar nossos corações. Em nome de Jesus. Hoje é até de manhã, viu? Amanhã é sábado, muitos aqui não trabalham. É até de manhã, até 5 horas. O povo aqui gosta. Pense no povo que gosta, é até 5. Glória a Deus. Quem dá glória aí até 5? Quem dá? Olha lá, tá vendo? Olha, o povo está querendo palavra. E a palavra você vai ter hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz e a graça de Jesus, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a amada igreja. É um prazer ver vocês. É um prazer estar aqui novamente. Deus abençoe a pastora desta igreja. O evangelista Milton, que nos fez o convite, um amigo presente que Deus nos deu. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Livro do Gênesis, capítulo 28. Aleluia. Glória a Deus. Versículos 20 e 21. Se você tiver o costume, em reverência à palavra do Senhor, à medida que você for encontrando, você vai se colocando de pé. Livro do Gênesis, capítulo 28, versículos 20 e 21. Repito, Deus tem uma palavra para o seu coração. Gênesis 28, versículos 20 e 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler? Está escrito assim: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, diga comigo, viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus.
Amém? Quem entendeu aquilo que ouviu, diga glória a Deus. Tome seu assento, glorificando Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui. Está sentindo a presença dele, diga aleluia. Ele está aqui. Eu tenho certeza que ele vai falar aos nossos corações. Jacó aqui está fazendo um voto, meu Deus. Mas é importante observarmos qual o propósito e o objetivo do voto de Jacó. Na verdade, o maior objetivo de Jacó era ser protegido e guardado por Deus na viagem que ele faria. Repete comigo, diga mais uma vez: viagem. De uma forma objetiva, eu quero lhes ministrar uma mensagem subalterna ao tema: aperte os cintos, a sua viagem já começou. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga para ela: aperte os cintos, a sua viagem já começou. Quem está entendendo, diga amém. Agora me escute, para você entender, eu vou ser objetivo, mas eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite. Para você entender, Jacó estava fazendo o que, igreja? Uma viagem. Agora deixa eu dizer para você, o que se deve fazer antes da viagem? Eu disse para você apertar os cintos, porque sua viagem já começou. Pastor, o que representa a minha viagem? Os meus objetivos, teus sonhos, teus projetos, as promessas que Deus um dia fez para você. Agora, Glória a Deus, o que aleluia. se deve fazer antes da viagem começar? O que é que você faz antes de você fazer uma viagem? Você se prepara. Sim ou não? Você vai arrumar as suas malas. Você vai juntar uma reserva financeira. Você vai comprar as provisões necessárias para o percurso da sua viagem. Se você tiver veículo, você vai abastecer o seu veículo. Você vai fazer uma revisão, alguém já falou aí, do seu veículo. Resumindo, você vai se preparar para a sua viagem. Glória a Deus. Aí vem a pergunta de Deus para o seu coração. Você está se preparando para viver as promessas de Deus? Pergunta para alguém que está perto de você. Pergunta para ele: você está se preparando para viver as promessas de Deus? Glória a Jesus. Tudo tem que ter preparo. Aleluia. Nada pode ser idealizado, realizado sem preparo. Não estava na minha programação falar, e eu não gosto nem de série nem de novela, sobre o tempo da pedra. O tempo da pedra, meu pastor dizia assim: quem assiste novela está dando lugar ao diabo. Eu sou desse tempo aí, então não gosto de novela. Mas tinha uma série da Record que eu assisti por 2 dias, 2 capítulos. Uma série evangélica. Uma menina jovem conhece um rapaz e dá na telha dela de casar com 1 mês. E ela procura os pais dizem não. Ela procura o pastor diz não. Mas quando o crente coloca uma coisa na cabeça, quando o crente está fugindo do centro da vontade de Deus, ele não quer saber de tempo, ele não quer saber de preparação, ele quer fazer a vontade. O que é que ela faz? Se casa. Ela vai ser espancada e violentada o tempo todo e vai sofrer constantemente no seu casamento. Só mais uma vez, olha para quem está do teu lado, aponte o dedo de profeta e profetiza, diga para ele, diga para ela:
vale a pena se preparar. Diga para alguém, espere um pouco mais. Em Neemias capítulo 2, versículo 6, o rei Artaxerxes queria um projeto, porque Neemias iria viajar. Ele sairia da fortaleza de Suzã e viajaria para a cidade de Jerusalém a fim de reconstruir as muralhas que tinham caído. Mas Artaxerxes vai olhar para ele e vai perguntar: quanto tempo durará a sua viagem? Por que o rei Artaxerxes faz essa pergunta para ele? Porque Artaxerxes precisava de um projeto. Para colocar esse projeto em prática, ele precisava saber quanto tempo o seu funcionário Neemias ficaria longe da sua empresa. Ou seja, ele precisaria de um substituto. Ele precisaria organizar quanto em dinheiro ele pagaria o substituto de Neemias. Por isso a pergunta de Neemias 2:6, de Artaxerxes para Neemias: quanto tempo durará a sua viagem? Eu preciso me preparar. Você saindo daqui vai me dar trabalho para eu encontrar outra pessoa igual a você. Eu preciso saber quanto tempo vai demorar. Quem está entendendo aquilo que está ouvindo? Levante a mão para cima para adorar Jesus. Quem está entendendo aquilo que está ouvindo? Levante a mão para cima para glorificar o nome do Senhor. Você pode ter muitos projetos. Você pode ter até projetos que vêm de Deus. Quem sabe até você tenha chamado promessas, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ainda não é o tempo. Se prepara um pouco mais, se qualifica um pouco mais, ora um pouco mais. O fato de Deus ter confirmado não significa que é para hoje, não significa que é para ontem, não significa que é para agora. Deus está trazendo resposta de oração para alguém. Está dizendo: o projeto é meu, mas o tempo é de preparação. Quem pode, levante a mão e adore, porque Ele está. Glória a Deus. Em Lucas 14:28, Jesus diz assim: ninguém vai levantar uma torre sem antes calcular os gastos, para que não aconteça que, levantando-a, não precise interromper a construção por não ter condições de mantê-la e de chegar até o fim. O que é que adianta você começar o projeto, parar no meio e depois as pessoas zombarem de você e dizer: não deu certo? Meu Deus. Você vai ficar frustrado, vai achar que foi Deus que não fez com que o projeto florescesse, mas na verdade o projeto era de Deus, o tempo é que não era. Olha para alguém que está ao teu lado e pergunta para ele: o tempo é o de Deus? O projeto você já sabe que é. Mas se o tempo é a hora certa, é o momento de Deus, eu estou sentindo a presença dele. Glória a Jesus. Demandou faracébia, cantarava súbia. A presença dele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Que projeto é esse? Que cálculo é esse? Que preparação é essa? Tem gente, evangelista Milton, que quer comprar uma casa parcelada de R$1.000 por mês e ganha R$800. Está vendo que não vai dar certo? Não está vendo que está começando errado, vai terminar errado? Que preparação é essa? Em Mateus 10, talvez você diga assim: pastor, nem em toda viagem se precisa estar preparado. Eu vou te provar na Bíblia, pastor, Mateus 10, porque Jesus disse assim: olha, vocês não precisam se preparar com nada, não leve nada para essa viagem. Quando vocês estiverem indo pregar, viajando para pregar, não precisa levar nada. Não leve alforje, não leve sandálias, não leve bolsa, não precisa levar nada. Quem está acompanhando a mensagem, diga agora. Dá a entender, parece que para esse tipo de viagem específica não se precisa de preparação. Mas qual o contexto desse texto? O contexto do texto diz assim: porque digno é o obreiro do seu salário. Portanto, na cidade em que fordes viajar e se hospedar, vocês vão comer
e beber. Ou seja, não vai ter preparação aqui, porque já vai ter gente se preparando lá para receber você. Quem está entendendo aqui? Tem que ter preparação. Não existe projeto sem preparação, sem organização, a queima-roupa. Não é de Deus. Se alguém me frustrar nessa noite, mas não é de Deus, a queima-roupa não vai. Levante o que habitação. Deus está te dando um livramento de frustração, de lágrimas, de choro, de queda, de morte, até se desviar da igreja por um projeto que vai fracassar se for feito fora do tempo. Meu Deus. Por que Paulo disse: não imponhas as mãos, Timóteo, precipitadamente, não coloque neófito à frente de uma obra, para que, ensoberbecendo-se, não dê legalidade a Satanás. O que é um neófito? Um novo na fé. Ele pode ter o chamado para ser pastor, pode ter o chamado para ser missionário, pode ter o chamado para desenvolver qualquer tipo de tarefa na obra e no reino de Deus, mas se ele for colocado fora do tempo, vai trazer problema. Porque o problema não está no chamado dele, o problema está no tempo em que o chamado foi realizado. Meu Deus! Mais uma vez, olhe para alguém e diga: meu Deus! Prepare-se para o cumprimento da promessa. A promessa. Glória a Deus, seria o objetivo. Glória. E eu vou seguir. É forte. Segundo lugar, observe: em primeiro lugar, eu disse o que se deve fazer antes da viagem. Segundo lugar, o que acontece no meio da viagem, na estrada. No meio da viagem, na estrada, você se cansa. Como Jacó também se cansou. Ele pega até um travesseiro de pedra. No meio da viagem, você vai se cansar. Isso é fato. Pastor, se no meio da estrada, se no meio do cumprimento da promessa de Deus na minha vida, se no meio dos projetos, eu me canso, é sempre assim. O que eu devo fazer então, quando eu me cansar, no meio da viagem, no meio da estrada da vida? Descanse, pare para se alimentar e continue estrada adentro. Quem está ouvindo e entendendo? Glória a Jesus! Repito. Glória a Jesus! Glória a Deus! Descanse. Não é assim que você faz? Viagem aérea ou viagem terra, de ônibus. Você está viajando ali, cansado, corpo quebrado, acordou cedo, ficou ansioso, não dormiu a noite toda passada. Aí você tira uns cochilos dentro do ônibus. Primeira parada na rodoviária, que ainda não é o seu destino, é o destino de outros, mas ainda não é o seu, porque Deus tem um destino diferente para cada um. Glória a Deus! Aí o ônibus parou numa rodoviária que ainda não é o seu destino. Você tem uma oportunidade de reconhecer suas limitações, parar, lavar o rosto, tomar um café, se alimentar e voltar para a estrada. Só que qual é o problema? Tem muita gente cansado que não reconhece suas limitações. Você não é super-homem. Você também não é Mulher Maravilha. Nós temos nossas limitações. Isaías 57:10 está escrito: na tua comprida viagem te cansaste. Na estrada da vida nos cansamos. Na estrada do Evangelho, por mais maturidade que tenhamos, nos decepcionamos, nos frustramos, nos magoamos. Somos vítimas, principalmente nós que estamos à frente da obra, somos vítimas constantemente de ingratidão. Quem nunca passou por isso aqui? Ajudar alguém, fazer tudo por alguém, e de repente ver esse alguém se levantar com toda a força contra você. Isso machuca, isso cansa, isso faz você pensar em recuar.
Isso faz você pensar em retroceder. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: sabe o que você vai fazer? Você vai parar na rodoviária. A rodoviária não é lá, é aqui. O nome da rodoviária se chama igreja, a casa de Deus. E por que você está faltando culto? E por que você não vem mais assiduamente como antigamente? E por que você pediu tanto para Deus abrir uma porta de emprego? E agora que Deus abriu a porta de emprego, você já não está vindo com a mesma frequência e intensidade para a igreja. Olha o Espírito Santo falando com você e dizendo para você nessa noite: volta para abastecer. Passa na rodoviária, vem se alimentar da minha palavra, vem tomar café comigo, vem renovar tua energia, tua força, porque eu ainda quero te usar nessa terra. Vou te dar 30 segundos para você levantar essa mão santa para adorar Ele. Levante a mão para adorar a Jesus. Levante a mão para exaltar o seu nome. Tem gente aqui que não reconhece as limitações. Eu não congrego em outro tipo de igreja. Nós somos da graça, do tempo da graça. Mas o texto de Êxodo 28, capítulo 20, versículo 8, ele serve não doutrinariamente, mas como revelação para a nossa vida. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não precisamos mais guardar o sábado, porque estamos na nova aliança da graça. Mas isso nos mostra que precisamos parar por um tempo, reservar um dia na semana para dizer: eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do reino, eu preciso cuidar da obra, eu preciso parar um pouco com a minha vida para viver a vida de Deus. Alguém que já entendeu? Levante a mão para adorar. Reconheça que você se frustrou. Reconheça que você está decepcionado. Reconheça que se fosse você mesmo, você não vinha mais para a igreja. Mas não apenas reconheça e limite-se dentro da sua casa. Reconheça e diga: Senhor, esse sentimento não vem de mim. Renova a minha força. Tira o meu cansaço. Meu lugar é a tua casa. Meu lugar é fazer a tua obra. Não importa se as aflições são o homem. Eu não estou focado no homem. Eu estou focado no reino de Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Glória a Vou Deus. dizer uma coisa para você: se Jesus reconheceu suas limitações, quem é você para não reconhecer as suas? Na cruz ele disse: tenho sede. No barco ele pegou no sono. Enquanto os discípulos estavam acordados, ele estava dormindo, reconhecendo suas limitações biológicas. E o que falar de João 4,6? Pois está escrito: e Jesus, cansado da sua viagem, sentou-se no poço. Antes de ele pregar para a samaritana, ele descansa. Ele senta no poço. Às vezes a gente precisa renovar nossas forças, recarregar a bateria, recarregar a energia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. E Deus está falando com alguém. Glória a Deus. Levante ele faz. E mesmo assim que minore mais. Faça a obra, mas também sente para ouvir. Prega, cante, evangelize, mas pare para se abastecer. Você precisa desse alimento. Cadê sua devocional, servo de Deus? Cadê sua devocional, servo de Deus? Minha esposa não veio, porque nós estamos com um filho de praticamente 30 dias de nascido. Mas se ela estivesse aqui, ela seria a minha testemunha. Eu não saio de casa sem antes abrir a Bíblia e sem antes fazer uma oração. Eu tenho 2 tipos de leitura da Bíblia diária. Uma é a leitura, eu leio a Bíblia sequencialmente, já li toda 3 vezes, estou lendo pela 4 e li pouquíssimo. E também eu faço minha devocional. Minha leitura é uma coisa, minha devocional é outra coisa. Sabe por quê? Eu preciso me alimentar. Cargo não salva, título não salva, nada disso me leva para o céu. Se eu não me alimentar todos os dias, eu posso ficar para a grande tribulação. Então, por favor, recarregue a sua energia. E se você estiver em um ambiente propício a recarregar sua força, mais força
você terá. E esse é o melhor ambiente que você pode. Glória a Deus. E quando você estiver ausente desse ambiente, faça o que Jesus disse em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Quem pode Glória a Deus. adorar a Ele e bendizer o seu santo, glorioso e poderoso nome. Jesus está aqui. Amém? Amém ou não amém? Bendito seja para sempre o nome do Deus de Abraão. Eu prometi que seria objetivo, que seria. Terceiro lugar, o que não dá mais para fazer no meio da viagem? Observe, primeiro, eu disse para vocês o que nós deveríamos fazer antes da viagem, nos prepararmos. Depois eu disse para vocês o que acontece no meio da viagem. Nos cansamos e devemos, ao percebermos o nosso cansaço, descansarmos, pararmos e nos alimentarmos. Agora, terceiro lugar, o que não dá mais para fazer no meio da viagem? Escute, no meio da viagem, não dá mais para voltar para o ponto de partida. Não dá mais para voltar para o local de saída. Meu Deus. Glória a Deus. Você já está a quilômetros de distância. Você pode profetizar isso na vida de alguém? Aponta o dedo de profeta e profetiza, diga para ele, diga para ela. Você está a quilômetros de distância. Diga para ele. Você não sabe e não percebe o quanto você cresceu. Quanto você cresceu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escute. Se o carro for seu, se o volante estiver nas suas mãos, se o veículo for seu e você estiver a quilômetros de distância, e sei lá, você surtou e você quer voltar, você volta. O carro é seu. Quem paga a gasolina é você. Quem está no volante é você. Agora imagine a cena. Você está viajando no meio da estrada. Já percorreu vários quilômetros de distância, mas você está em ônibus de viagem. O motorista não é você. Aí você surta. Desculpe a expressão, deu a louca. Aí você diz assim: motorista, que legal o nome, mas eu quero voltar para Salvador. O motorista, no mínimo, vai responder você com uma risada profunda, porque já não dá mais para voltar. Eu vou trocar em minutos para você entender. Se você quiser assumir a direção do volante, pode voltar. Se você quiser ficar no controle da sua vida, volta, o problema é seu. Mas se você entregou a direção da sua vida a Jesus, o seu motorista, ele não vai pisar no freio, vai ser sempre para frente. Ele vai dar continuidade à obra que um dia ele começou. E se der vontade de voltar no meio da estrada, o motorista chamado Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: ó, continua olhando para o alvo, para frente, para o prêmio da soberana vocação. Quem pode levantar a mão e adorar ele? Em Lucas capítulo 9, versículo 62, está escrito: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Está cansado da viagem, mas continua. Você pensou em parar, mas não dá mais para voltar para trás. É por isso que eu sempre digo que existem dois tipos de crentes: os mais evoluídos e os menos evoluídos. Pastor, começa pelos menos evoluídos. Começa agora. Os menos evoluídos são aqueles que Jesus disse assim: olha, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga.
Que crente é esse? Menos evoluído, aquele que carrega a cruz. Pastor, então onde está o mais evoluído? Gálatas 2:20. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Qual a diferença de um para outro? Aqui um carrega a cruz. A hora que ele quiser deixar a cruz, ele deixa. Agora eu quero ver um crucificado conseguir se despregar do madeiro e descer. É Deus dizendo: eu quero você em um nível mais profundo. Não vai mais para voltar. Você está no meio da estrada. Eu sou o motorista. Já cheguei para o levar. Vai permanecer na minha presença. Para ajuda, mas permanece. Clamando por socorro. Vou deixar você na estrada. Vai continuar. Você não percebeu o que aconteceu. Está doendo, mas está crescendo. Está sangrando, mas está passando de fé. É porque é para tudo e lá vai correr para tudo e que me graça. Levante a mão para adorar ele. Levante a mão para adorar ele. Alabaxando, cagando, levar. O que me camarava, corre, camarache. Camarava, tudo que me dá. Eu senti na presença dele. Continua na estrada, meu Deus. Continua na estrada, meu Deus. Não está vendo recompensa, mas a recompensa não vem do homem, vem do Senhor. Continua na estrada. Lebeto, na estrada de guardado, na estrada o motorista sabe o que está fazendo, você nem sabe onde está, mas o motorista sabe para onde está. Glória a Deus! Meu Deus! Glória, glória! Glória a Jesus! Você está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus! A Páscoa, que não tem nada a ver com esse chocolate, com esse negócio aí, porque os ingredientes eram outros, ervas amargosas, cordeiro e coisas asas, que era o pão sem fermento, ela foi institucionalizada por Deus. E ela deveria ser celebrada em Jerusalém, em Israel. E ela tinha uma tipificação de livramento, porque o espírito que mataria as almas dos primogênitos veria a marca nas ombreiras das portas do sangue do cordeiro e passaria por cima. Portanto, a Páscoa tinha uma sinalização de livramento e também tinha uma sinalização de que Deus tinha tirado o povo do Egito e transportado para uma terra que mandava leite e mel. Por isso o Senhor disse: vocês vão celebrar a minha Páscoa, para celebrar que foram forasteiros e peregrinos no Egito, mas eu vos tirei com braço forte e vos transportei para um lugar espaçoso. Agora me escute em Números capítulo 9, versículo 10. Existe uma cláusula dada por Deus para a celebração da Páscoa. Eu repito, fora da cláusula, a regra era: a Páscoa deveria ser celebrada em Israel. Mas em Números capítulo 9, versículo 10, está escrito que quando o povo de Israel estivesse viajando para uma terra estrangeira, eles não precisavam voltar para Israel para celebrar a Páscoa. Aí o Senhor disse assim: não, aonde vocês estiverem, vocês vão celebrar a minha Páscoa. Não precisa voltar atrás. Não precisa regressar. Não precisa voltar para o ponto de início. Quem volta retrocede. Quem volta semelha-se a mulher de Ló, que converteu-se em uma estátua de sal. Quem volta tem pontes e conexões com o passado. E o cristão não vive mais de passado correndo no batismo. Em Colossenses 3:1 está escrito: se é que já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. O que é que Deus está falando para você aqui nessa noite? Não dá mais para voltar. Glória a Deus! Eu estou pregando para algumas pessoas que estavam pensando em jogar a toalha, desculpe a expressão, em chutar o pau da barraca e retroceder. Mas o Senhor está dizendo assim: não foi você que segurou na minha mão, não. Fui eu que segurei na mão. Eu te amarrei a minha presença. Sabe aquele que você está aqui, ó, amarrado no altar? Só quem está amarrado no altar, levante a mão para orar. Levante a mão para glorificar.
Glória. Levante a mão para exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. Vai voltar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 48, versículo 7. Já estou encerrando. Jacó está tendo um diálogo com seu filho José. Aí Jacó diz assim: olha, eu estava viajando, o destino era Efrata. Está lá em Gênesis 48, 7. Mas no meio da estrada, está na Bíblia, sua mãe morreu. E ele diz assim: eu não voltei para Padã para sepultá-la. Eu a sepultei no meio da estrada e continuei o meu caminho até chegar em Israel. Meu Deus. Vai parar porque o Pix não chegou na mão? Vai parar porque o noivado não deu certo? Vai parar porque alguém te machucou? Vai parar porque o cônjuge não está fazendo o papel dele? Vai parar porque ficou desempregado? Vai parar porque parece que Deus se lembra de todo mundo menos de você? Que grau de maturidade é o seu? Glória a Deus. Vai parar porque as coisas estão dando errado? Glória a Jesus. Porventura não está no todo do universo, no controle da tua vida? Você esqueceu do hino, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Glória a Deus. Deus está falando com alguém que você pensa que foi perca, foi livramento. Eu tirei para não ter mais frustração, problema, decepção, morte, que me deu esse camando. Tudo me dá camandura e que me dê face. Glória a Jesus. O Senhor está falando com você nessa noite. Vai parar por quê? Porque o noivado naufragou. Vai parar por quê? Porque o casamento naufragou. Vai parar por quê? Porque o problema bateu dentro de casa. Vai parar por quê? Porque o guarda-roupa está vazio, porque a geladeira está vazia. Você não pode mais parar. Pé! Glória. Estrada! Quando o profeta me profetiza para alguém, diga para ele, diga para ela, pé na estrada. Repete mais umas 2 ou 3 vezes, diga para ele, pé na estrada. Sacou a poeira, dá a volta por cima, de pé. Glória a Deus. Ele palavra chorou, me manda lá. Meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que está ouvindo? Glória a Quem Deus. quer ouvir? Quarto e último lugar. Quem quer ouvir, diga aleluia. Aleluia. Já estou encerrando. O que acontece quando se chega ao destino da viagem? Quarto e último lugar. No meio da estrada já não dá mais para voltar. E quando você chega no seu ponto, na sua rodoviária de desembarque, no seu aeroporto de desembarque, na realização da promessa, quem está entendendo a linguagem espiritual, diga amém. O que acontece? Acontece pelo menos 2 coisas. A primeira, realização. A segunda, reencontro. Você pode, pela última vez, profetizar isso na vida do seu irmão, diga assim para ele: realização Realização. e reencontro. E reencontro. Olha para cá. Quando você viaja para rever alguém da sua família, a primeira coisa que vai acontecer, que vai lhe agradar, é o reencontro. Você reencontra sua mãe, seus filhos, seu pai, sua esposa, sua família. Eu profetizo na sua vida. Haverá reencontro. Vai ter reencontro na terra. Pessoas que foram voltarão. Conexões serão tomadas novamente. Toreva como é que faço que tem gente aqui que tem membro da família distante. Quem sabe do outro lado do Brasil ou até do outro lado do mundo. Mas o Senhor está dizendo: eu cuido de ti e cuido dele lá. No meu tempo eu trago o reencontro. Ele é pastor, querida. Não sou eu dono da obra. Não sou eu que sopro quem quero, para onde quero, que faço, que realizo com o meu poder.
reclamando que faracos que cai. Reencontro e realização. Você chega no seu tio e você diz assim: cheguei. Haverá realização. Está preparado para viver o cumprimento da promessa? Se lembre que, em primeiro lugar, antes de tudo, você precisa se preparar. Não se antecipe. Não se antecipe. O exemplo que vem aqui à minha memória pode ser até simbólico, mas é real. O exemplo que vem aqui à minha memória, que o Espírito me traz aqui agora, é como se alguém quisesse antecipar, lembrando o que faz. Aí ele quer, por exemplo, se apressar na vida sentimental. E como ele quer se apressar, quer orar, quer se submeter a saber se é da vontade de Deus, aí ele publica logo no Facebook, no Instagram, seja lá em que rede social for, vivendo um relacionamento sério. Mas se você não estiver vivendo o verdadeiro cumprimento da promessa, depois você vai ter que apagar tudo. Se você não estiver vivendo o verdadeiro cumprimento da promessa, você que quer provar para os outros que você venceu, você vai ter que desconstruir tudo que você construiu. Alguém vai ter que olhar para você e vai dizer assim: rapaz, pensei que ele tinha vencido, mas foi temporário. O relacionamento já não existe mais. Quem está entendendo? Por isso não precisa se antecipar, porque quando se cumprir vai ter realização verdadeira, será inegável, irrevogável. Todos vão olhar e vão dizer: rapaz, a promessa de Deus verdadeiramente na vida dele, na vida dela se cumpriu. Ela chegou ao destino certo. Estou falando em realização aqui na terra. Quem toma posse, diga amém. Deus vai abrir porta de emprego, casa própria. Deus vai abençoar. Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai chorar essa terra. Evangelho não é terra. Pix passa, casa passa, carro passa. Evangelho é céu. Sabe qual é o destino certo do crente? A cidade que de Deus desce do céu. Ali também haverá reencontro. Tem gente que há muito tempo você não vê, porque partiu para a eternidade. Mas os mortos ressuscitarão, disse Paulo em 1 Tessalonicenses 1. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos. Quem está preparado para subir e acontecer? Escuta, naquele grande dia haverá gozo, haverá paz, haverá alegria. Você que está cansado da viagem, você que está me escutando e me assistindo nessa live, você está cansado da estrada da vida, dos percursos, das curvas da vida, dos imprevistos. É porque enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por tribulações. Enquanto estivermos nessa terra, não apenas houve Covid, haverá outros tipos de epidemias. Enquanto estivermos nessa terra, necessitaremos de médico, de psicólogo. Enquanto estivermos nesta terra, acordaremos ainda com o corpo como se tivesse sido moído por um trator. Mas logo, logo se cumprirá a profecia de 1 Coríntios 5. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, a profecia se cumprirá. Tragada foi a morte pela vitória. Você está cansado da viagem? Fica tranquilo. Está chegando o dia em que chegaremos no destino certo. Quem quer morar no céu? Quem quer ver a face do noivo querido? Não tem coisa melhor do que estarmos lá. Por que brigamos tanto por cargo na igreja? Por que brigamos tanto por dinheiro? Esquece tudo isso. O céu, as ruas são de ouro, o mar é de cristal. Você já parou para pensar o que a gente vai fazer em ruas de ouro? O que é que você pisa na calçada? Copo descartável, lixo, você passa por cima.
embalagem de picolé, passa por cima. É Deus dizendo assim, lá, ouro não é nada, serve para nada. Você vai pisar em cima do ouro lá. Brigamos por dinheiro aqui, vai ficar aqui. Brigamos por posses aqui. Seu destino não é aqui. Sua casa não é aqui. Sua pátria não é aqui. Sua cidade não é essa. Sua cidade está no céu, onde está o dono do universo. Glória a Deus. Aleluia. Quando alguém quer fazer qualquer propaganda, qualquer tipo de divulgação do seu produto, essa pessoa vai falar dos benefícios. É assim ou não é, meu querido? Quais são os benefícios do produto? O que é que tem? O que é que cobre? É assim ou não é? Você vai comprar um kit. Kit de quê? O que é que tem dentro do kit? O que é que vem dentro da caixa? Mas o céu é o único lugar que a propaganda apresentada pela Bíblia é contrária. Porque quando a Bíblia faz a propaganda do céu, ela fala do que o céu não tem. Lá em Apocalipse, não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá mais maldição. O lugar é tão bom que só pelo que não tem já dá vontade de ir para cá. Chega ali, os enganos, igreja! Ao nosso destino, as lutas vão passar, as lágrimas serão enxugadas, nós vamos chegar no destino certo. É o céu, não ligue por cargo, não se preocupe com dinheiro, lute, trabalhe, faça curso, faculdade, lute pelo céu. É verdade que aqui precisamos do dinheiro para viver, mas não precisa ser ganancioso, não. Esquece tudo isso, libere o perdão. Seu destino não é a terra, isso aqui é do passado. Nós vamos morar no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu. É lá que eu vou, é lá que você vai. Nossa casa está lá, nossa cidade é lá. Esquece tudo, se arrepende dos seus pecados, se volte para Deus, porque sua cidade está no céu. Essa dor vai passar, a tempestade vai acabar. Lá nós vamos cantar o hino. Seus problemas de saúde vão ficar aqui. Lá será esquecido. Se prepara para viver aquilo que o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, o olho não viu. É isto que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não é. Se coloque de pé. Pequeninos, caminharás. Está preparado para continuar na estrada da vida até chegar ao destino certo? Quem está preparado? Diga aleluia. Estamos chegando lá. Se observarmos, estamos mais perto do que ontem. Estamos crescendo. Estamos passando de fase. Estamos amadurecendo no reino de Deus. Bem-vindos, terminar a face. É culto de maravilha, eu quero orar por você. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Quem eu recebo, eu tomo posse. Vamos lá. Vamos lá. Vem os louvores. A palavra, a oração. A oração cumpre o que foi pregado. A palavra entra. A oração realiza. Vamos lá. Quer que você feche os seus olhos? Aleluia. Glória. Eu não quero que você apenas escute minha oração. Eu quero que você ore junto comigo. Você também está na live aí. Ore junto comigo. Eu quero que a igreja entre nessa conexão. Porque Deus vai cumprir promessas nessa noite. Deus vai realizar milagres nessa noite. Você que me ouve e me assiste na YouTube, Deus vai fazer milagres na sua vida nessa noite. Levante a mão mais alto que você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pregamos a Tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir agora, Senhor,
evidencia a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, realiza o cumprimento da promessa na vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero orar por essa que está cansada da viagem, que já não suporta mais as estradas não pavimentadas, não asfaltadas, os encalços, os buracos escondidos, a escuridão da noite, que já não suporta mais os perigos da estrada. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, renova ele, renova ela, meu Deus, fortalece a fé dele, fortalece a fé dele, lembra ela do dia em que o Senhor fez a primeira promessa de libertação, de transformação, de salvação, o dia do batismo, o dia da transformação. Pode ter muito tempo, Senhor, mas lembra para ele do dia em que o Senhor começou a boa obra. Lembra para ela o quanto ele cresceu, o quanto ela cresceu, e que ela não pode parar. Eu quero orar, meu Deus, por alguém que de repente esteja em uma UTI agora, me ouvindo, me assistindo no YouTube, em um hospital, em uma enfermaria, em uma UPA. Restaura a saúde dele agora, Senhor. Restaura a saúde dela agora, Senhor. Mostra que tu és o Jeová Rafá, o Deus que sabe, o Deus que cura. Recebe a cura em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar também pelos enfermos aqui nesta noite. Ó Espírito Santo, onde houver uma deformidade, um mal alojado, caroços, eu ordeno agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, desapareçam agora. Logo-luz, sumam em nome de Jesus. Problemas de artrose, artrite, dos ossos, nervos, coração, peritônio, válvula mitral, pericardio, baço, rins, fígado, estômago, pâncreas. Em nome de Jesus, todo mal, toda gripe, toda febre, toda enxaqueca, em nome de Jesus o Cristo sai. Em nome de Jesus recebe a cura, recebe a vitória, recebe a restauração, recebe a providência, recebe o milagre, recebe o livramento. Se levantará a chuva e cantará a balagada. Abre portas de empregos. Tem gente aqui pensando em parar porque está sem a providência. Mas lembra para ele que se faltar água no quiriche, e se os corpos não trouxerem mais pão e carne, que o Senhor ainda vai usar uma viúva para sustentar. Porque não é quiriche, não é pão, não é carne, não é viúva, mas é o Senhor. Vai trazendo a providência agora. Se for que precisa ser para trás a providência, em nome de Jesus. Essa enfermidade que atingiu um membro da família, cura ela agora, em nome de Jesus. Esse casamento que parece que vai acabar, está balançando igual a vara de bambu, restaura esse casamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que me nasce a cabeça e que me dure. Esse filho, meu Pai, que essa mãe ora, clama. Quem sabe ela diz assim: dia das mães se aproximando, e meu filho nas drogas, e meu filho no crack, e meu filho na prostituição, e minha filha longe de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, visita o filho dela, visita a filha dela agora. E cuze Minas quer, entra dentro daquele beco, entra dentro daquela viela, vai lá naquele bairro, liberta ela, tira o cigarro, tira a maconha, tira a bebida, e manda o que serve e cantará. Entra agora na vida dele, desta criança, deste jovem, deste rapaz, o filho dessa moça, em nome de Jesus. Ele é como dura e caminha assim, querida. Eu profetizo a tua igreja sendo amadurecida, sendo restaurada, sendo fortalecida e preparando-se para se encontrar com o noivo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Igreja, arrume as malas, porque nós estamos de viagem. Em nome de Jesus.